que são funções executivas, né, Fred? Funções executivas é como se fosse um guarda-chuva de habilidades. Quais habilidades, doutora Liu? Controle inibitório, por exemplo. Fred está falando, eu tenho que esperar ele terminar de falar para eu falar. Ah, eu quero brincar ali, eu quero participar de um game legal, mas eu tenho que fazer meu dever primeiro, não é? Então, isso é controle inibitório. Planejamento, início, meio e fim. Então, eu vou planejar a minha tarefa. Então, eu tenho que entender que eu vou fazer o dever. Então, eu tenho que pegar a cola, o lápis, o caderninho, organizar lá. Vou fazer xixi antes, vou tomar água antes para eu sentar e me concentrar. Vou fazer o dever inteiro. Depois, eu vou checar se o dever está todo feito, se eu fiz todas as questões e vou guardar o meu material para levar na mochila, porque não adianta eu fazer o dever e não levar no outro dia, e vou guardar o meu material. Então, esse planejamento e a execução início, meio e fim também faz parte das funções executivas. É E tem interessante. mais, né, Fred? Só para poder acrescentar, breve e brilhante a sua explicação. Agora, para quem que nos acompanha em casa, também é importante dizer, quando a gente está falando de funções executivas, de autorregulação e inteligência emocional, diferente do QI que é dado, né, pela genética e que ele não altera muito ao longo da vida, as funções executivas são habilidades de quando você consegue, né, diante de algo inesperado, de um problema a ser resolvido, você consegue analisar aquela situação, planejar uma possível resposta, executá-la e, ao final, conferir se de fato deu certo aquilo que foi a sua linha de raciocínio. Portanto, analisar, planejar, executar e conferir, isso é aprendido. E isso é aprendido, doutora Liu, pelas experiências que a gente passa no dia a dia. Então, a gente vai ter habilidades de autorregulação e solução de problemas, ou a gente vai perder essas habilidades. E, além das experiências que a gente passa possibilitando esse aprendizado, o exemplo que nós temos dos nossos pais, dos nossos cuidadores mais próximos. Então, é uma habilidade que ela não é inata, ela é uma habilidade que ela é adquirida de acordo com o exemplo que temos e com as experiências que vamos absorvendo ao longo da vida. E o que a gente tem visto é que esse excesso de telas, o uso inadequado de telas, tem prejudicado, então, o desenvolvimento das funções executivas. E aí, claro que se a criança não sabe esperar, se ela não sabe prestar atenção, se ela não tem início, meio e fim, se ela não sabe inibir a brincadeira para fazer também o que é importante, ela não vai alcançar o sucesso que ela poderia alcançar na vida. Inclusive, vários estudos comprovam isso, estudos feitos a longo prazo. E é interessante trazer, então, a questão das telas. A gente tem hoje os ativos digitais. Opa. E eu vou fazer uma reflexão aqui. Antigamente, quando a criança queria assistir a um filme, como que ela tinha que fazer? Ou ela tinha que esperar passar na sessão da tarde, na quinta-feira, e ficava anunciando a semana inteira, e ela tinha que ter controle inibitório, porque não tinha outra opção, ela tinha que esperar a quinta-feira à tarde. Ou ela ia pedir o pai, e o pai ia dar uma exceção de um dinheiro para ela ir na locadora, e ela ia chegar na locadora e ia procurar para ver se o filme estava lá ou não, porque muitas vezes ele não estava. E se ela pegasse o filme, ela ia assistir, tinha que devolver em 24 ou 48 horas, ainda rebobinado, que você lembrou bem, né, Fred, esses dias? Se não, tomava multa, né? Se não rebobinasse, o Fred lembrou que se o filme não tivesse rebobinado, tomava multa. Então, ela tinha que ainda ter o planejamento de rebobinar, que senão ela tomava multa, senão o pai dela não ia mais alugar filme. Quando essa criança queria assistir, ouvir uma música, né? Ela tinha que esperar na rádio tocar a música, ou tinha que tentar ligar 15 vezes na rádio e não ia conseguir, ia dar Não, e ainda tinha que ficar lá ouvindo a rádio, caso conseguisse, que já era uma raridade. Olha, agora vão tocar sua música. Aí você ficava ali, né? 3, 3h10, 3h20, 3h30. esperando. Às vezes era no outro programa que passava a música, então... Então o cérebro era treinado para esperar, né? E se você falar assim, olha, propagandas, a gente tinha que assistir a propaganda na melhor hora do filme, não é pular em 5 segundos. E ainda tem mais, desenho infantil. O He-Man, Thundercats, Jiraya, os desenhos todos, né, da infância, Scooby-Doo, só passava de manhã em um determinado horário. Se você perdeu, acabou, não tinha mais, era só no outro dia, e a criança tinha que brincar. A criança tinha que ir para a rua, a criança tinha que ter criatividade de inventar alguma coisa dentro de casa. Então, além dela treinar, esperar,
né? Ela sabia que, por exemplo, fala aí depois do bolo, né? Além dela treinar, ter que esperar, ela tinha também que desenvolver outras habilidades que eram importantíssimas para construir o cérebro adulto. É interessante, né? Então, assim, ó, tem o meu desenho preferido. Eu quero assistir Thundercats, que passava no show da Xuxa, era o último desenho e passava por volta de 11h45. Então, diante daquele problema de assistir o meu filme preferido, eu preciso planejar a maneira que eu vou fazer isso. Então, olha, eu preciso tomar banho, eu estou tomando banho concentrado que possivelmente eu vou assistir aquele filme daqui a pouco, então eu vou lá, tomo banho, visto a minha roupa, pego o almoço, dou uma almoçadinha, opa! Cheguei na hora certa para poder ver o filme. Se eu não planejasse a maneira de executar de resolver esse problema e também conferir ao longo dos dias se esse meu planejamento estava dando certo ou dando errado, acabou Thundercats. Fora que se eu perdesse os ursinhos carinhosos, eu ia ter que lidar com a minha frustração. Coração gelado na nuvem, não tinha jeito nuvem da branca, minha mãe falar rosa. assim, não, eu vou colocar para você agora. Então, ainda outra habilidade de tolerância às frustrações, que hoje as crianças e os adolescentes têm baixa tolerância à frustração em muitos casos, era também treinado com essa questão de como a gente lidava com as telas e com o mundo cotidiano. Eu queria comer um bolo, eu não tinha o iFood para pedir imediatamente, eu não tinha vários aplicativos para chamar um carro para me buscar na porta de casa para me levar para algum lugar. Eu tinha que esperar, eu tinha que muitas vezes comprar uns ingredientes, fazer, esperar esfriar, porque senão dava dor de barriga. Só que eu só gosto de bolo quente, viu, Fred? Esse negócio que bolo quente dá dor de barriga era porque a mãe queria que a gente esperasse, né, para poder tomar o café todo mundo junto. Comer bolo quente, é verdade ou mito? É mito. Eu sou a prova viva disso. Ai, ai.